Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal, onde eu trago leituras de livros, como eu chamo aqui o nosso Clube do Livro. Nesse tempo aqui nós estamos fazendo a leitura do livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Então, hoje é a segunda parte da leitura desse livro aqui. Se você ainda não assistiu a primeira, retorna lá. Procura no canal a primeira parte para você não ficar perdido e entender certinho o contexto. E a ideia é sempre trazer vídeos de 30 em 30 minutos, em média, para que você possa assistir um por dia e ser uma leitura agradável. Estudando aqui junto comigo, eu faço alguns comentários também em cima do livro. Legal? Então vamos começar a nossa leitura a partir de hoje, do capítulo 2. Então, na leitura anterior fizemos prefácio e capítulo 1. Hoje eu vou continuar a partir do capítulo 2. Então, vem comigo, bora aprender muito mais. Capítulo 2. A comunicação que bloqueia a compaixão. Não julguem para que não sejam julgados, pois da mesma forma que julgam, vocês serão julgados. Está lá na Bíblia em Mateus 7:1. Ao estudar a questão do que nos afasta do estado natural de compaixão, identifiquei formas específicas de linguagem e comunicação que acredito contribuam para o comportamento violento com os outros e conosco. Para designar tais formas de comunicação, utilizo a expressão comunicação alienante da vida. Certos tipos de comunicação nos afastam de nosso estado natural de compaixão. Juízos morais. Um tipo de comunicação alienante da vida são os juízos morais que inferem erro ou ruindade nas pessoas que não agem conforme certos valores. Tais julgamentos aparecem em frases como: seu problema é ser egoísta demais, ela é preguiçosa, eles são preconceituosos, isso é errado. Culpa, insulto, depreciação, rotulação, crítica, comparação e análises são formas de julgamento. No mundo dos julgamentos, o que importa é quem é o que. Certa vez, o poeta surfista Rumi escreveu: além das ideias de certo e de errado, existe um campo. Eu me encontrarei lá com você. No entanto, a comunicação alienante na vida nos prende no mundo de ideias sobre o certo e o errado. Um mundo de julgamentos, uma linguagem cheia de palavras que classificam e dicotomizam as pessoas e seus atos. Quando empregamos essa linguagem, julgamos os outros e seu comportamento preocupando-nos com o que é bom, mal, normal, anormal, responsável, irresponsável, inteligente, ignorante. Muito antes de ter chegado à idade adulta, aprendi a me comunicar de uma maneira impessoal que não exija que eu revelasse o que se passava dentro de mim. Quando encontrava pessoas ou comportamentos de que não gostava ou não compreendia, reagia considerando-os errados. Se meus professores me passavam uma tarefa que eu não queria fazer, eles eram medíocres ou estavam exorbitando. Se alguém me desse uma fechada no trânsito, minha reação era gritar: idiota! Quando usamos tal linguagem, pensamos e nos comunicamos com base no que há de errado nos outros para se comportarem desta ou daquela maneira. Ou, ocasionalmente, o que há de errado com nós mesmos para não compreendermos ou reagirmos no modo que gostaríamos. Analisar os outros é a expressão de nossas necessidades e valores. Nossa atenção se concentra em classificar, analisar e determinar níveis de erro, em vez de fazê-lo no que nós e nos outros necessitamos e não conseguimos obter. Assim, se minha mulher deseja mais afeto do que eu lhe dou, ela é carente e dependente. Mas se quer mais atenção do que me dá, então ela é indiferente e insensível. Se meu colega atenta mais aos pormenores do que eu, ele é meticuloso e compulsivo. Por outro lado, se sou eu quem presta mais atenção aos detalhes, ele é descuidado e desorganizado. Estou convencido de que todas essas análises de outros seres humanos são expressões lamentáveis de nossos valores e necessidades. São lamentáveis porque, quando revelamos valores e necessidades de tal forma, reforçamos a postura defensiva e a resistência a eles nas próprias pessoas, cujo comportamento nos interessa. Ou, se essas pessoas concordam em agir de acordo com nossos valores porque aceitam nossa análise de que estão erradas, é provável que o façam por medo, culpa ou vergonha. Todos pagamos caro quando os outros reagem a nossos valores e necessidades, não pelo desejo de se entregar de coração, mas por medo, culpa ou vergonha. Cedo ou tarde, sofreremos as consequências da diminuição da boa vontade, daqueles que se submetem a nossos valores pela coerção que vem de fora ou de dentro. Eles também pagam um preço emocional,
pois provavelmente sentirão ressentimento e menos autoestima quando reagirem a nós por medo, culpa ou vergonha. Além disso, toda vez que os outros nos associam a qualquer um desses sentimentos, reduzimos a probabilidade de que no futuro venham a reagir com compaixão às nossas necessidades e valores. Aqui é importante não confundir juízos de valor com juízos morais. Todos fazemos juízos de valor sobre as qualidades que admiramos na vida. Isto é, podemos enaltecer a honestidade, a liberdade ou a paz. Os juízos de valor refletem o que acreditamos ser melhor para a vida. Fazemos juízos morais de pessoas e comportamentos que estão em desacordo com o nosso juízo de valor. Por exemplo, a violência é ruim, as pessoas que matam são más. Se tivéssemos sido criados com uma linguagem que facilitasse expressar a compaixão, teríamos aprendido a manifestar de pronto nossas necessidades e valores, em vez de insinuarmos que algo é ou está errado quando estes não são cumpridos. Em outro exemplo, em vez de dizer a violência é ruim, poderíamos dizer tenho medo do uso da violência para resolver conflitos. Prefiro a solução de conflitos por outros meios. A relação entre linguagem e violência é tema das pesquisas de Harvey, professor de psicologia na Universidade do Colorado. Ele pegou amostras aleatórias de obras literárias de países mundo afora e tabulou a frequência das palavras que classificam e julgam as pessoas. Seu estudo constata a elevada correlação entre o uso frequente dessas palavras e a incidência de violência. Não me surpreende saber que existem consideravelmente menos violência nas culturas em que o povo pensa em necessidades humanas do que em outras nas quais as pessoas se rotulam de boas ou más e acreditam que as más merecem punição. Classificar e julgar as pessoas é um estímulo de violência também. Em 75% dos programas exibidos nos horários em que há maior probabilidade de as crianças americanas assistirem à televisão, o herói ou mata pessoas ou as espanca. Tal violência costuma constituir o clímax do espetáculo. Os espectadores a quem se ensinou que os maus merecem castigo sentem prazer em ver essa violência. Na raiz de grande parte da violência, ou talvez de toda ela, verbal, psicológica, física, entre familiares, tribos ou países, está um tipo de pensamento que atribui a causa de um conflito ao fato de os adversários estarem errados e a correspondente incapacidade de pensar na própria vulnerabilidade e na dos outros. O que se sente, teme, anseia, do que talvez se sinta falta. Durante a Guerra Fria, testemunhamos essa perigosa maneira de pensar. Os líderes americanos viam a União Soviética como um império do mal, decidido a destruir o American Way of Life, modo de vida americano. Os mandatários soviéticos referiam-se aos americanos como opressores imperialistas, que tentavam subjugá-los. Nenhum dos dois lados reconhecia o medo que se escondia atrás daqueles rótulos. Comparações. Outra forma de julgar é fazer comparações. No livro Como Enlouquecer Você Mesmo, Dan Greenberg demonstra com humor o poder insidioso que o raciocínio empresarial pode exercer sobre nós. Ele declara que, se os leitores tiverem o desejo sincero de tornar sua vida infeliz, devem aprender a se comparar com outras pessoas. Greenberg fornece alguns exercícios a quem não conhece essa prática. O primeiro mostra fotos de corpo inteiro de um homem e uma mulher que encarnam o ideal de beleza física, de acordo com os padrões da mídia contemporânea. Pede-se aos leitores que tomem suas medidas corporais, comparem-nas com as indicadas nas fotos daqueles dois espécimes atraentes e matutem sobre as diferenças. O exercício cumpre o prometido. Ao fazermos as comparações, começamos a ficar infelizes. No momento em que já estamos tão deprimidos quanto possível, nós viramos a página e descobrimos que esse exercício tinha sido só aquecimento, já que a beleza física é relativamente superficial. Greenberg nos dá agora a oportunidade de nos compararmos aos outros em algo que importa para valer, as realizações pessoais. Ele afirma que escolheu na lista telefônica alguns indivíduos para comparação. O primeiro nome, ele diz ter achado, é o de Wolfgang Amadeus Mozart. Greenberg enumera os idiomas que Mozart falava e as obras importantes que compôs quando ainda era adolescente. O início nos instrui, então, a nos lembrarmos de nossas respectivas realizações na atual fase da vida, compará-las com o que Mozart já havia conseguido aos 12 anos e refletir longamente sobre as diferenças.
Por meio daquele exercício, até os leitores que nunca conseguem sair da infelicidade que se impuseram são capazes de ver quanto esse tipo de pensamento bloqueia a compaixão, tanto quanto com os outros. Comparações são uma forma de julgamento. Aqui acho que eu não preciso nem falar nada, né? Mas voltando um pouquinho, o primeiro passo aqui, antes da comparação, ele fala principalmente do julgamento. Quando alguém é diferente da gente, ele fala aqui como juízos morais, né? Quando alguém é diferente da gente, a gente acha que essa pessoa sempre tem algo negativo. Se eu sou melhor do que ela é ruim. Se ela é melhor do que eu, ela é metida. Então a gente sempre tem um rótulo para colocar nas pessoas. Se eu falo bem, a pessoa fala mal. Se a pessoa fala bem, eu não falo bem, aí eu fico comparando. Não, ela é superior a todo mundo, é egocêntrica. Então sempre tem algo negativo. E até mesmo, quantas vezes você deixa de fazer as suas coisas por medo do que as pessoas vão pensar? Você viu aqui que é normal? As pessoas vão pensar o tempo todo, você fazendo ou não fazendo. Se você não fez, vão te criticar porque você não fez. Se você fez, vão te criticar porque você fez. Vão te rotular sempre em alguma característica. Então nunca se prenda a isso. E aqui o segundo ponto que ele falou são das comparações. Quando você fica se comparando com outro, mas fulano conseguiu e eu não. Ou então eu consegui e o meu marido, minha esposa não conseguiu. Vem cá, não é um mundo de comparações, não. É exatamente aí que a gente vai começar a trabalhar a comunicação não violenta. Quando você entender que cada ser humano é único, que cada indivíduo é único. E não tem que ter julgamento, não tem que ter comparação. Entende? Vamos continuar aqui, que tem muita coisa hoje, é só tapa na cara, né? Bora lá. Negação de responsabilidade. Outro tipo de comunicação alienante na vida é a negação de responsabilidade. A comunicação é alienante quando atrapalha a conscientização de que cada um de nós é responsável pelos próprios pensamentos, sentimentos e atos. O uso corriqueiro da expressão de ter de, como em há coisas que você tem de fazer, queira ou não, ilustra de que modo a responsabilidade pessoal pelos próprios atos pode ser oculta na fala. A expressão fazer alguém sentir-se, como em você me faz sentir culpado, é outro exemplo de como a linguagem facilita a negação da responsabilidade pessoal por sentimentos e pensamentos. A linguagem atrapalha a conscientização da responsabilidade pessoal. No livro Eichmann em Jerusalém, que documenta o julgamento do oficial nazista Adolf Eichmann por crises de guerra, Hannah Arendt o cita dizendo que ele e seus colegas davam um nome à linguagem de negação de responsabilidade que usavam. Chamavam-na Amtssprache, que se poderia traduzir por jargão de escritórios ou burocratês. Por exemplo, se lhe perguntassem por que ele tomara certa atitude, a resposta poderia ser: tive de fazer isso. Se lhe perguntassem por quê, a resposta seria: ordens superiores. A política institucional era essa, era a lei. Negamos responsabilidades por nossos atos quando nos atribuímos a alguns pontos aqui. Forças obscuras e impessoais. Por exemplo, limpei meu quarto porque tive de limpar. Nossa condição, avaliação, histórico pessoal ou psicológico. Por exemplo, bebo porque sou alcoólatra. Atos dos outros. Bati no meu filho porque ele correu para a rua. É o exemplo. Ordens de autoridade. Por exemplo, menti ao cliente porque o chefe me mandou mentir. Olha que forte. Pressão do grupo. Exemplo, comecei a fumar porque todos os meus amigos fumavam. Políticas, regras e normas institucionais. Por exemplo, preciso suspendê-lo por causa dessa infração. É a norma da escola. Papéis determinados por sexo, idade e posição social. Detesto ir trabalhar, mas vou porque sou pai de família. Impulsos incontroláveis. Exemplo, me deu uma gana enorme de comer aquele doce. Certa vez, em meio a uma discussão entre pais e professores sobre os perigos de uma linguagem que implicasse falta de escolha, uma mulher objetou irada. Mas existem coisas que vocês têm de fazer gostando ou não. E não vejo nada errado em dizer aos meus filhos que há coisas que também eles têm de fazer. Quando eu lhe pedi que desse um exemplo de algo que ela tinha de fazer, respondeu: é fácil. Quando eu sair daqui à noite, terei de ir para casa e cozinhar. Eu detesto cozinhar. Detesto do fundo da alma, mas tenho feito isso todos os dias há 20 anos, até quando estava muito doente, porque é uma das coisas que a gente simplesmente precisa fazer.
Eu lhe disse que estava consternado em ouvir que ela passara tanto tempo na vida fazendo algo que detestava só porque se achava obrigada a fazê-lo, e que eu só poderia esperar que ela encontrasse possibilidades melhores aprendendo a linguagem da CNV. Tenho o prazer de informar que ela aprendeu rápido. No final da oficina foi para casa e anunciou à família que não queria mais cozinhar. Que loucura, né? Vamos lá. A oportunidade de recebermos alguns retornos de seus familiares ocorreu 3 semanas depois, quando os 2 filhos vieram participar de um seminário. Eu estava curioso para saber como tinham reagido à declaração da mãe. O filho mais velho suspirou. Marshall, eu simplesmente pensei, graças a Deus. Vendo meu olhar intrigado, ele explicou. Pensei comigo mesmo, talvez ela enfim pare de reclamar em todas as refeições. Olha só, ela tinha uma obrigação de cozinhar todos os dias. Ela fazia isso indignada porque ela odiava fazer. E aí, o filho dela, depois que ouviu que ela nunca mais ia cozinhar, ele falou, graças a Deus, porque daí eu não tenho que ficar ouvindo ela reclamando todo santo dia depois que cozinha. Olha que loucura. Podemos substituir uma linguagem que implique falta de opção por outra que reconheça a opção. Em outra ocasião, quando eu prestava consultoria a uma secretaria distrital de ensino, uma professora observou: detesto dar nota, acho que elas não ajudam e ainda criam muita ansiedade nos alunos. Mas tenho de dar, é a política da secretaria. Assim, acabávamos de praticar a introdução na sala de aula de um tipo de linguagem que aumentasse a consciência da responsabilidade pessoal. Sugeri à professora que substituísse a frase tenho de dar nota porque é a política da secretaria por esta complementando-a. Eu opto por dar nota porque desejo o que ela deseja. Ela me respondeu sem hesitação. Eu opto por dar nota porque desejo manter um emprego. E apressou-se a acrescentar. Mas não gosto de dizer dessa maneira. Faz com que eu me sinta tão responsável pelo que faço. Observei. É exatamente por isso que quero que você diga daquela maneira. Compartilha os sentimentos do romancista e jornalista francês Georges Bernanos quando escreve. Já faz muito tempo que penso que se a eficiência cada vez maior da tecnologia de destruição um dia fizer nossa espécie desaparecer da Terra, não terá sido a crueldade a responsável por nossa extinção. Menos ainda a indignação que a crueldade desperta ou as represárias e as vinganças que ela trai. Mas sim a submissão, a falta de responsabilidade do homem moderno, sua desprezível aceitação subserviente de qualquer decreto comum. Os horrores que temos visto, os horrores ainda maiores que logo veremos, são sinal de que o número dos rebeldes, insubordinados e indomáveis esteja aumentando no mundo todo, e sim de que aumenta constantemente o número de obedientes e submissos. Georges Bernanos. Somos perigosos quando não temos consciência da responsabilidade pelos próprios comportamentos, pensamentos e sentimentos. Então, aqui ele disse, de uma certa forma, da gente ficar terceirizando as coisas, né? Olha só, eu não faço isso porque a empresa não deixa, eu não faço aquilo porque... Sempre tem um porquê. Sempre tem um porquê, porque eu não posso, ou então eu fiz porque eu tenho que fazer. Então, é negação de responsabilidade, não é por causa de você. Você sempre quer jogar pro outro a culpa, você sempre quer jogar pro outro. Outras formas de comunicação alienante da vida. Outro modo de linguagem que impede a comparação é comunicar desejos como se fossem exigências. Uma exigência ameaça os ouvintes explícita ou implicitamente com culpa ou punição se eles não a atenderem. É uma forma de comunicação comum em nossa cultura, sobretudo em meio àqueles que detêm posições de autoridade. Meus filhos me deram algumas lições valiosas sobre exigências. De alguma forma, meti na cabeça que, como pai, era meu papel fazer exigências. Contudo, aprendi que, mesmo se eu fizesse todas as exigências do mundo, elas não os levariam a fazer algo. É uma lição de humildade no exercício do poder para aqueles que acreditam que, por sermos pais, professores ou diretores, é nossa tarefa mudar as outras pessoas e fazê-las se comportar. Pois ali estavam aqueles jovens me mostrando que eu não conseguia obrigá-los a nada. No máximo, poderia, por meio da punição, fazê-los desejar ter feito o que eu queria. E acabam me ensinando que sempre que eu fosse muito tolo fazendo isso, eles teriam um jeito para me fazer desejar não tê-los punido. Nunca conseguimos forçar os outros a fazer alguma coisa. Voltaremos a esse assunto quando aprendermos a diferenciar pedidos de exigências. Parte importante da comunicação não violenta. A comunicação alienante na vida também abarca o conceito de que certos atos merecem um prêmio e outros punição. Tal forma de pensar se expressa pelo verbo merecer, como em João merece ser punido pelo que fez.
presume maldade nas pessoas que se comportam de certas maneiras e exige punição para fazê-las arrepender-se e emendar-se. O pensamento fundado no merecimento bloqueia a comunicação compassiva. Creio ser do interesse de todos que as pessoas mudem para não para evitar punições, mas por verem que a mudança as beneficiará. A maioria cresceu usando uma linguagem que, em vez de nos encorajar a perceber o que sentimos e de que precisamos, nos estimula a rotular, comparar, exigir e criticar. Acredito que a comunicação alienante na vida fundamente-se em concepções sobre a natureza humana, que exerceram influência durante vários séculos. Tais visões dão ênfase à nossa maldade e deficiência inatas, bem como à necessidade de educar para controlar nossa natureza inerentemente indesejável. É comum que esse tipo de educação nos faça questionar se há algo errado com os sentimentos e as necessidades que vivenciemos. Aprendemos desde cedo a afastar-nos do que se passa dentro de nós. A comunicação alienante na vida tanto se origina de sociedades hierárquicas ou dominadoras quanto as sustenta. Onde quer que uma grande população se encontre controlada por um número pequeno de indivíduos, em benefício desses, é do interesse de reis, czares, nobres, etc., que a massa seja educada de tal modo que a mentalidade dela se assemelhe à de escravos. Olha que forte isso! Entra aqui em questões políticas, né? Ou seja, os superiores, os governantes, eles não querem que a população tenha muita educação. Eles querem que a mentalidade da população seja como de escravo, que tem que aceitar e pronto, é isso e pronto. Olha só que profundo que é isso, né? O linguajar do errado, do deveria e do tenho de ajusta-se com perfeição a esse fim. Quanto mais se for levado a pensar segundo juízos morais, que implicam que algo é errado ou ruim, mais se recorrerá a instâncias exteriores. As autoridades, para saber a definição de certo, errado, bom e ruim. Quando estamos em contato com nossos sentimentos e necessidades, nós humanos deixamos de ser bons escravos e lacaios. Resumo. É natural gostarmos de dar e receber com compaixão. Entretanto, aprendemos muitas formas de comunicação alienante na vida, que nos fazem falar e comportar-nos de maneira que ferem aos outros e a nós mesmos. Uma forma de comunicação alienante da vida é o uso de juízos morais, que implicam que quem não age conforme nossos valores está errado ou é mau. Outra forma desse tipo de comunicação é fazer comparações que são capazes de obstruir a compaixão tanto pelos outros quanto por nós mesmos. A comunicação alienante da vida também prejudica a compreensão de que cada um de nós é responsável pelos próprios pensamentos, sentimentos e atos. Comunicar desejos de forma de exigência é ainda outra característica da linguagem que impede a compaixão. Capítulo 3. Observar sem avaliar. Observem, há poucas coisas tão importantes, tão religiosas quanto isso. Pastor Frederick Buechner. Isso. Aqui tem um poema. Vamos lá. Posso suportar que me digas o que fiz ou deixei de fazer. E posso suportar tuas interpretações, mas por favor não mistures os dois. Se queres emaranhar um tema, posso dizer-te como fazê-lo. Mistura o que eu faço, a tua reação a isso. Tu me dizes que estás decepcionada com as tarefas inacabadas que vês, mas me chamar de irresponsável não é maneira de me motivar. E diz-me que ficas magoada quando rejeito as tuas aproximações, mas me chamar de frígido não vai melhorar tuas chances. Sim, posso suportar que me digas o que fiz ou deixei de fazer, e posso suportar tuas interpretações, mas por favor, não misture os dois. Marshall Rosenberg. O primeiro componente da comunicação não violenta acarreta necessariamente distinguir observação e avaliação. Precisamos observar claramente, sem avaliar o que vemos, ouvimos ou tocamos, que mexe com a nossa sensação de bem-estar. As observações constituem um elemento importante da comunicação não violenta, em que desejamos expressar clara e sinceramente a outra pessoa como estamos. No entanto, ao misturarmos observações à avaliação, diminuímos a probabilidade de que os outros ouçam a mensagem que desejamos transmitir-lhes. É mais provável que eles a escutem como crítica e assim resistam ao que dissemos. Vocês entenderam essa parte? Ele está dizendo que quando a gente fala para o outro o que o outro não fez, né? Olha lá. Probabilidade que os outros ouçam a mensagem que desejamos transmitir. No sentido de que queremos
falar pra eles o que eles fizeram, o que eles não fizeram. E se a gente chega dessa forma, dizendo o que fizeram, o que não fizeram, eles vão ver que é uma crítica e não vão escutar. Simplesmente vão resistir, assim como ele diz aqui, né? A CNV não nos obriga a ser totalmente objetivos e nos abstermos de avaliar. Ela apenas requer que separemos observações de avaliações. A CNV é uma linguagem dinâmica que desestimula generalizações estáticas. Ao contrário, as avaliações devem sempre basear-se nas observações específicas de cada momento e contexto. O semantista Wendell Johnson observou que criamos muitos problemas para nós ao usarmos uma linguagem estática para expressar ou captar uma realidade que muda sempre. Nossa linguagem é um instrumento imperfeito, criado por homens antigos e ignorantes. É uma linguagem animista que nos convida a falar de estabilidade e constâncias, de semelhanças, normalidades e tipos, de transformações mágicas, curas rápidas, problemas simples e soluções definitivas. Contudo, o mundo que tentamos simbolizar com essa linguagem é um mundo de processos, mudanças, diferenças, dimensões, funções, relações, crescimento, interação, desenvolvimento, aprendizado, superação, complexidade. E o desencontro entre esse nosso mundo, em mutação constante, e as formas relativamente estáticas de nossa linguagem é parte de nosso problema. As pessoas tendem a entender como crítica uma mistura de observação e avaliação. Numa canção que ilustra a diferença entre avaliação e observação, minha colega Ruth Bebemeyer mostra a contraposição entre linguagem estática e linguagem dinâmica. Olha que profundo, linguagem estática e linguagem dinâmica. Vamos lá, é uma música aqui, mas de novo eu não vou cantar para vocês, vou apenas ler aqui, tá bom? Vou por tópicos, por trechos aqui, pelos versos. Vamos lá. É bem profundo, bem profundo. Presta atenção nessa música aqui, é muito linda. Nunca vi um preguiçoso. Já vi um homem que nunca corria enquanto eu o observava. E já vi um homem que às vezes dormia entre o almoço e o jantar e ficava em casa quando chovia. Mas não era preguiçoso. Antes que chames de louca, pensa, ele era preguiçoso ou apenas fazia coisas que rotulamos de preguiçosas? Nunca vi uma criança burra. Vi criança que às vezes fazia coisas que eu não compreendia ou as fazia de um jeito que eu não previra. Já vi criança que não conhecia os mesmos lugares em que estive, mas não era uma criança burra. Antes de chamá-la de burra, pensa, era uma criança burra ou apenas sabia coisas diferentes das que você sabia? Procurei tanto quanto pude, mas nunca vi um cozinheiro. Vi alguém que misturava ingredientes que depois comíamos. Uma pessoa que acendia o fogo e cuidava do fogão que cozia a carne. Vi tudo isso, mas não um cozinheiro. Diz-me o que vês. Vês um cozinheiro ou alguém fazendo coisas que chamamos de cozinhar? O que alguns chamam de preguiçoso, outros chamam de cansado ou tranquilo. O que alguns chamam de burrice, outros chamam de saber diferente. Então cheguei à conclusão de que evitaremos toda a confusão se não misturarmos o que vemos com o que é nossa opinião. Por isso mesmo quero também dizer, sei que esta é apenas a minha opinião. Ruth Bebemeyer. Olha que profundo, né, gente? Vocês entenderam isso aqui? Ela fala sobre o que a gente enxerga e como a gente interpreta. Ela fala, tem gente que chama o cara de preguiçoso porque ele não tá trabalhando na hora que ela olhou ele, porque ele dorme entre o jantar e o almoço, ele fica em casa quando chove, mas isso significa que ele é preguiçoso? Entende? Então a gente tem que entender, ele é preguiçoso ou apenas faz coisas que rotulamos de preguiçosas? Porque uma pessoa fazer algo não rotula ela de ser, entende? Uma pessoa nas férias querer descansar não rotula ela de ser preguiçosa. Mas nas férias ela faz coisas que são preguiçosas, entende? Embora o efeito de rótulos negativos como preguiçoso e burro seja evidente, até um rótulo positivo ou aparentemente neutro como cozinheiro limita a percepção de todo o ser. Olha só como é profundo. A mais elevada forma de inteligência humana. Certa vez, o filósofo indiano J. Krishnamurti disse que observar sem avaliar é a forma mais elevada de inteligência humana, ou seja, você vai só observar e não ficar avaliando o que a pessoa está fazendo, não ficar rotulando a pessoa. Quando li essa afirmação pela primeira vez, a ideia de que disparate me passou pela cabeça antes que eu percebesse que acabara de fazer uma avaliação. A maioria sente dificuldade de fazer observações isentas de julgamento, crítica ou outras formas de análise sobre as pessoas e seu comportamento.
Adquiri a aguda consciência dessa dificuldade quando trabalhei numa escola primária, onde eram frequentes as dificuldades de comunicação entre os professores e o diretor. O superintendente da repartição de ensino me pedira que os ajudasse a resolver o conflito. Eu deveria conversar primeiro com os professores e depois com estes que o diretor juntos. Iniciei a reunião com uma pergunta aos professores: o que o diretor faz que conflita com as necessidades de vocês? A resposta foi rápida: ele fala mais que a boca. Eu havia pedido uma observação, mas embora a expressão falar mais que a boca me informasse como aquele professor avaliava o diretor, ela não descrevia o que esse dissera ou fizera que levara o professor a interpretar que ele falava mais do que a boca. Quando chamei atenção para isso, outro professor diz: sei o que ele quer dizer, o diretor fala demais. Em vez de uma observação clara do comportamento do diretor, era mais uma vez uma avaliação de quanto o diretor falava. Um terceiro professor então declarou: ele acha que é o único capaz de dizer algo que vale a pena. Expliquei que inferir o que outra pessoa pensa não é a mesma coisa que observar o comportamento dela. Por fim, o quarto professor arriscou: ele sempre quer ser o centro das atenções. Quando apontei que aquilo também era uma inferência do que outra pessoa quer, dois professores disseram em coro: bem, sua pergunta é muito difícil de responder. Depois trabalhamos juntos para criar uma lista que identificasse comportamentos específicos do diretor que os incomodavam, e os asseguramos de que essa lista não contivesse avaliações. Por exemplo, o diretor costumava contar histórias de sua infância e suas experiências de guerra durante as reuniões com os docentes. Consequentemente, as reuniões às vezes demoravam 20 minutos além do tempo. Quando eu perguntei se já tinham comunicado seu aborrecimento ao diretor, responderam que haviam tentado, mas o fizeram apenas com comentários com caráter de avaliação. Nunca haviam feito nenhuma referência a comportamentos específicos. O hábito de contar histórias, por exemplo, e concordaram em trazê-los à baila quando nos reuníssemos todos. Quando a reunião geral estava quase começando, entendi do que os professores falavam. Fosse qual fosse o tema, o diretor sempre dizia: isso me lembra de quando... e passava a contar uma história sobre sua infância ou sua experiência na guerra. Esperei que os professores manifestassem seu mal-estar com o comportamento do diretor. Entretanto, em vez de comunicação não violenta, eles aplicaram condenação não verbal. Olha que profundo! Alguns reviraram os olhos, outros bocejaram ostensivamente, outro ficou olhando para o relógio. Aguentei essa situação penosa até que finalmente perguntei: alguém veio dizer alguma coisa? Seguiu-me um silêncio constrangido. O professor que se manifestara primeiro em nossa reunião anterior criou coragem, olhou direto para o diretor e disse: Ed, você fala mais que a boca. Como mostra essa história, nem sempre é fácil livrar-se de velhos hábitos e dominar a capacidade de separar observação de avaliação. Os professores acabaram conseguindo esclarecer para o diretor os atos específicos que os aborreciam. O diretor escutou de boa vontade e então disparou: por que nenhum de vocês me disse isso antes? Olha só. Reconheceu estar consciente do hábito de contar histórias e em seguida começou a contar uma a respeito desse hábito. Eu o interrompi, observando, com bom humor, que ele estava fazendo a mesma coisa de novo. Terminamos a reunião, criando maneiras para que os professores pudessem, com gentileza, fazer o diretor saber quando suas histórias não estavam sendo apreciadas. Distinção entre observação e avaliação. A tabela a seguir distingue observações isentas de avaliações daquelas que contêm avaliações. Então vamos lá, aqui nós temos 3 colunas: comunicação, a observação com avaliação e a observação sem avaliação. Então, é aquilo lá que ele falou, né? Quando você apenas observa e quando você observa julgando. Então, observação com avaliação é com o julgamento. Então, primeiro, segundo, terceiro. Comunicação, observação com avaliação, observação sem avaliação. Primeiro, usar o verbo ser, sem indicar que o avaliador se responsabiliza pela avaliação. Por exemplo, você é generoso demais. A observação sem avaliação: quando o vejo dar aos outros todo o dinheiro do almoço, acho que está sendo generoso demais. Ou seja, já não está julgando, ele está expondo o ponto de vista dele. 2. Usar verbos que conotem avaliação. A observação: João vive deixando as coisas para depois. Olha a diferença. João só estuda nas vésperas das provas. Então, aqui é a forma que acontece realmente. E no do meio, João vive deixando as coisas para depois, é a forma que ele avalia o João. Terceiro, concluir que as inferências de uma pessoa sobre intenções, pensamentos, desejos ou sentimentos de outra pessoa são as únicas possíveis. O trabalho dela não será aceito.
acho que o trabalho dela não será aceito. Ou ela disse que o trabalho dela não seria aceito. Então, aqui você colocou um acho. Você já não foi julgando, dizendo não vai ser aceito e pronto, entendeu? 4. Confundir previsão com certeza. Se você não comer comida saudável, sua saúde será prejudicada. Se você não comer comida saudável, sua saúde talvez será prejudicada. Olha só. Então você deixa. Aqui ele tá falando, né? Confundir previsão com certeza. Aqui, se você fala que vai ser prejudicada, você tá dando uma certeza. Mas não é uma certeza, é uma previsão, tá? 5. Não dizer exatamente a que pessoa você se refere. Os estrangeiros não cuidam da própria casa. Ou não vi aquela família estrangeira da outra rua limpar a calçada. Olha que diferença. Você não está generalizando, você está falando pontualmente. 6. Usar palavras que denotam habilidade, sem indicar que se está fazendo uma avaliação. Zequinha é péssimo jogador de futebol. Olha a diferença. Em 20 partidas, Zequinha não marcou nenhum gol. Então você só está falando da realidade, você não está falando do seu ponto de vista, do seu julgamento. 7. Usar advérbios e adjetivos de um modo que não indique uma avaliação. Carlos é feio. Ou a aparência de Carlos não me atrai. Não significa que ele seja feio. Simplesmente você não vê atração nele. Note que as palavras sempre, nunca, jamais indicam observação quando usadas nas seguintes maneiras. Sempre que vi Ricardo ao telefone, ele conversou por pelo menos meia hora. Não consigo me lembrar de você jamais ter escrito para mim. Às vezes, tais palavras representam um exagero de linguagem, caso em que se misturam avaliações e observações. Você está sempre ocupado. Ela nunca está quando precisamos dela. Quando essas palavras são usadas como um exagero, é comum provocarem não compaixão, mas reações defensivas. Palavras como frequentemente e raramente também podem contribuir para confundir observação com avaliação. Avaliações. Você raramente faz o que eu quero. Observação. Nas últimas 3 vezes em que iniciei uma atividade, você disse que não queria fazê-la. Avaliação. Ele aparece aqui com frequência. Observação. Ele aparece aqui pelo menos 3 vezes por semana. Resumo. O primeiro componente da CNV implica separar observação de avaliação. Ao misturarmos observação e avaliação, os outros tendem a receber isso como crítica e resistir ao que dizemos. A CNV é uma linguagem dinâmica que desestimula generalizações estáticas. As observações devem se ater a um tempo e um contexto determinado. Por exemplo, Zequinha não marcou nenhum gol em 20 partidas, em vez de Zequinha é péssimo jogador de futebol. Aqui acho que tem um textinho agora. Olha, tem até a avaliação. Vamos lá, pessoal. Segurar mais um pouquinho. Eu sei que vai passar um pouquinho do tempo aqui de 30 minutos. Mas só para finalizar esse capítulo, tá bom? CNV em ação. O palestrante mais arrogante que já tivemos. O diálogo a seguir ocorreu durante uma oficina que eu conduzia. Após cerca de meia hora de apresentação, fiz uma pausa para abrir espaço às manifestações dos participantes. Um deles levantou a mão e declarou: "Você é o palestrante mais arrogante que já tivemos." Posso escolher dentre várias opções quando as pessoas se dirigem a mim dessa maneira. Uma delas é levar a mal mensagem. Sei que faço isso quando sinto grande ímpeto de me rebaixar, me defender ou arranjar desculpas. Outra opção, na qual estou bem treinado, é atacar a outra pessoa em razão do que considera um ataque para mim. Naquele dia, escolhi uma terceira opção, concentrar-me no que poderia estar por trás da afirmação daquele homem. Então agora é um diálogo, tá? Marshall, deduzindo das observações que ele estava fazendo, ele falou: "Será que você está reagindo por eu ter demorado 30 minutos corridos para apresentar minhas ideias até que vocês tivessem a oportunidade de falar?" Ele: "Não, você faz tudo parecer simples demais." Marshall, tentando esclarecer melhor: "Você reagiu desse modo porque eu não disse nada sobre a dificuldade de algumas pessoas de pôr o processo em prática?" Ele: Não para algumas pessoas, para você." Marshall: "Então você reagiu por eu não ter dito que o processo às vezes pode ser difícil para mim mesmo?" Ele: "Isso mesmo." Marshall: "Você está aborrecido porque você teria apreciado algum aviso de minha parte que indicasse que eu mesmo tenho alguns problemas com o processo?" Ele: O cara fez uma pequena pausa e disse: "É isso mesmo." Marshall, aqui ele pensando, mais relaxado, agora que eu estava em contato com o sentimento e a necessidade da pessoa e dirigir a minha atenção para o que ele poderia querer de mim.
Ele respondeu: Você gostaria que eu reconhecesse agora mesmo que esse processo pode ser difícil para eu mesmo colocar em prática? Ele: Sim. Aí Marshall, tendo esclarecido sua observação, seu sentimento e seu pedido, faço uma introspecção para ver se estou disposto a fazer o que ele pede. Aí ele responde: Esse processo muitas vezes é difícil para mim. Ao longo dessa oficina, você provavelmente me ouvirá descrever vários incidentes em que lutei ou perdi completamente o contato com esses processos, essa consciência que estou apresentando a vocês. Mas o que me faz persistir são as conexões de proximidade com outras pessoas, conexões que acontecem quando consigo me manter no processo. Agora temos um exercício. Exercício 1. Observação ou avaliação. Para determinar sua capacidade de discernir, observação de avaliações, faça o exercício a seguir. Circule o número de qualquer afirmação que seja puramente uma observação, sem estar acompanhada de uma avaliação. Então vamos lá, hein? O que vocês acham aqui, então? É uma observação ou avaliação? Conforme eu for falar nas frases, vocês vão pensando aí. 1. Ontem, João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. 2. Ontem à noite, Lúcia roeu as unhas enquanto assistia à TV. E aí, a observação ou a avaliação? 3. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. 4. Meu pai é um homem bom. 5. Maria trabalha demais. 6. Luiz é agressivo. 7. Cláudia foi a primeira da fila todos os dias dessa semana. E aí, gente, é observação ou é avaliação? Tá claro esse exercício para vocês? 8. Meu filho frequentemente não escova os dentes. 9. Lucas me disse que eu não fico bem de amarelo. 10. Minha tia se queixa toda vez que falo com ela. Aqui estão minhas respostas ao exercício 1. Então, vamos lá. Agora os 10 ele vai explicar aqui se é observação ou não. Se você circulou esse número, discordamos. Considero sem nenhum motivo uma avaliação. Que no caso aqui é João. Ontem João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Ela falou que não é avaliação. Também considero uma avaliação inferir que João estava com raiva. Ele podia estar magoado, amedrontado, triste ou outra coisa. Exemplos de observação sem avaliação poderiam ser: João me disse que estava com raiva, ou João esmurrou a mesa. Tá? 2. É aquele lá. Ontem à noite, Lúcia roeu as unhas enquanto assistia a TV. Se você circulou esse número, ou seja, se você diz que esse aqui é uma observação, estamos de acordo em que se fez uma observação não acompanhada de avaliação. O 3º. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. Se você disse que é apenas uma observação, estamos de acordo em que se fez uma observação não acompanhada de avaliação. 4. Meu pai é um homem bom. Se você colocou como uma observação apenas, discordamos. Considero homem bom uma avaliação, ou seja, o pensamento dela. Uma observação sem avaliação poderia ser: durante os últimos 25 anos, meu pai tem doado 1/10 de seu salário às obras de caridade. Então é diferente. Aí seria o fato em si, não seria uma observação. Uma avaliação, perdão. 5. Maria trabalha demais. Se você diz que isso é só uma observação, discordo. Considero demais uma avaliação. Uma observação sem avaliação poderia ser: Maria passou mais de 60 horas no escritório essa semana. Então vê que muda do que você está avaliando, do que você está só observando. 6. Luiz é agressivo. Se você circulou esse, diz que é apenas uma observação, estamos discordando. Considero agressivo uma avaliação. Uma observação sem avaliação poderia ser: Luiz bateu na irmã quando ela mudou de canal. 7. Cláudia foi a primeira da fila todos os dias dessa semana. Se você colocou que é apenas uma observação, estamos de acordo que se fez uma observação não acompanhada de avaliação. 8. Meu filho frequentemente não escova os dentes. Se você disse que isso é apenas uma observação, discordo. Considero frequentemente uma avaliação. Uma observação sem avaliação poderia ser: esta semana meu filho deixou 2 vezes de escovar os dentes antes de dormir. 9. Lucas me disse que eu não fico bem de amarelo. Se você circulou esse número, estamos de acordo que se fez uma observação sem avaliação. E 10. Minha tia se queixa toda vez que falo com ela. Se você diz que isso é apenas uma observação, discordo. Considero reclama uma avaliação. Uma observação sem avaliação poderia ser: minha tia telefonou para mim 3 vezes esta semana, e em todas falou de pessoas que a trataram de um modo que não a agradou.
Agora um poeminha pra gente finalizar. A máscara. Sempre uma máscara, segura na mão magra, esbranquiçada. Ela tinha sempre uma máscara diante do rosto. Em verdade, o pulso, segurando-a com leveza. Adequava-se à tarefa. Às vezes, entretanto, não haveria um arrepio, um tremor ínfimo, sempre bem leve, ao segurar a máscara? Durante anos fiquei curioso, mas não ousei perguntar. E então cometi um erro. Olhei atrás da máscara e não encontrei nada. Ela não tinha rosto. Ela se tornara meramente a mão que segurava a máscara com elegância. Autor anônimo. Então, hoje finalizamos nossa segunda leitura aqui do livro Comunicação Não Violenta. Lemos o capítulo 2 e 3. Então, para a próxima leitura, eu vou ver aqui o tamanho do 4 e do 5, ver se é muito grande, de repente faço só um. Porque também é ruim a gente cortar a leitura no meio do caminho, né? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, assistiu até o final, curte, se inscreve no canal para continuar assistindo todos os vídeos dessa série aqui da Comunicação Não Violenta, tá bom? Então, um beijo, tchau, tchau!